Isaías 43, verso 18, diz assim a palavra do Senhor: Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, a esse povo que formei para mim, e o meu louvor relatarão. Amém? Até aqui pode se assentar. Irmãos, para nós entendermos um pouquinho o que esse texto que eu acabei de ler quer dizer para nós, nós precisamos entender um pouquinho como é que o livro de Isaías está dividido. O livro de Isaías, de forma assim bem resumida, ele é dividido em duas partes. Dos capítulos 1 até o 39, ele contém 3 grandes blocos, e aí a gente não vai entrar aqui em detalhes, mas dentro desses blocos, ele vai falar sobre o julgamento de Israel, que eles seriam levados para o cativeiro assírio por causa dos seus pecados, exclusivamente por causa da sua rebeldia. Eles iam ser levados para o cativeiro assírio. E tudo isso acaba, ainda no capítulo 39, com o juízo final e a queda de Jerusalém e o exílio para a Babilônia. E é um texto bem conhecido, o capítulo 39, onde o profeta Isaías traz uma palavra ali para o rei, e o rei ainda muito seguro de si fala: oh, boa essa palavra, porque ele achava que no tempo dele ia ter paz, então ele ficou tranquilo. Mas a profecia de Deus para Israel, para Jerusalém, era de exílio. Dos capítulos 1 até o 39, também nós vemos, em meio às palavras de juízo, palavras de consolo para o povo. Olha, vocês vão, mas fiquem tranquilos, porque eu vou resgatar vocês, eu vou trazer vocês de volta, eu vou purificar os pecados de vocês. Muitas promessas da aliança de Deus seriam cumpridas também nesse momento. Mas é nos capítulos do 40 ao 66, que é a segunda parte do livro de Isaías, é onde a gente vê isso com maior ênfase. Maiores esperanças para o povo de Israel, onde de fato Deus começa a desenvolver ali, através da vida de Isaías, palavras de conforto, consolação e salvação. Para vocês terem uma ideia, o próprio nome de Isaías revela o tema central desse livro, que é salvação. Alguns teólogos, inclusive, vão dizer que o livro de Isaías é como se fosse um proto-evangelho, porque ele fala de coisas vindouras, juízo, e fala também de consolo, fala do Messias, fala de que haveria um tempo onde seria remida todas as coisas. Porque, de fato, ele é um livro muito especial. Só para vocês terem uma ideia, então, o significado do nome de Isaías é: Deus é a minha salvação, que é o tema central desse livro. Só no livro de Isaías, é um dos livros que mais fala sobre salvação, dos livros proféticos. Cerca de 27 ocorrências da palavra salvação é dita nesse livro. Só nesse capítulo que nós acabamos de ler, o capítulo 43, ele aparece cerca de 4 vezes. Se você olhar aí e tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que no capítulo 1, ele mesmo já começa falando: não tenha medo, porque eu o remi. Remi é a ideia de libertar, de resgate, de recuperar. No verso 3, porque eu sou o Senhor, o Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, no verso 11. E no 12, eu anunciei salvação e eu a realizei e fiz a ouvir. Então só nesse capítulo nós já vemos promessas de salvação, promessas de esperança e conforto. Palavras que, apesar de eles irem passar por um momento muito difícil, o Senhor já estava confortando eles. Fiquem tranquilos, eu vou trazer vocês de volta. Eu vou remir vocês, eu sou o Salvador. E é com base nessas palavras maravilhosas, queridos, que eu quero expor algumas coisas que Deus falou comigo através desse texto, desses versos. E a primeira coisa que eu aprendo, queridos, é que nós não devemos ficar presos ao passado.
Quando nós olhamos aqui no versículo 18, o profeta, usado por Deus, ele é muito claro em dizer: não fiquem lembrando das coisas passadas. O profeta exorta o povo, queridos, a não ficarem presos ao passado, ao que já havia acontecido. Mas a grande pergunta é: presos a que passado? Talvez você pode estar pensando assim comigo: poxa Felipe, mas que passado é esse que Deus está falando para eles não ficar presos? Se você olhar aí, voltar um pouquinho, nos versos 16 e 17, deixa muito claro que passado era esse. Diz assim, eu vou ler com vocês: assim diz o Senhor que procurou um caminho, que preparou um caminho no mar, e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como um pavio. O profeta está falando do êxodo, de como Deus havia livrado eles. Então pare e pense comigo. Deus fala para eles: olha, vocês vão para o cativeiro, mas fiquem tranquilos, porque eu vou remir vocês. Mas ao mesmo tempo o Senhor exorta eles: olha, não fiquem presos às coisas ao passado. Israel tinha um passado de experiências maravilhosas, queridos. Eles viram a mão forte do Senhor, de como o Senhor tirou eles de lá, mas não só fez maravilhas, Deus humilhou os inimigos deles. Deus humilhou Faraó, Deus humilhou os seus deuses. Então eles tinham um passado maravilhoso de como o Senhor de fato tinha feito coisas maravilhosas na vida deles. A exortação para esquecer aqui, eu quero que você entenda que não é, eles não podiam lembrar, até porque o próprio Deus diz para eles: olha, eu tirei vocês, eu fiz isso. E aí ele entra no verso 18 falando: não fique preso ao passado. Mas eles precisavam entender que eles não deveriam mais se apegar àquilo que já havia passado, passou. Eles precisavam agora se atentar para aquilo que o Senhor iria fazer na vida deles. O passado, queridos, é fato, vale muito para nós lembrarmos e vermos as coisas que Deus fez, mas nós precisamos entender que o Senhor está para fazer uma coisa nova. Você não pode ficar preso ao passado, queridos. Sabe, aquele saudosismo vazio, de coisas que já passou e você fica: mas naquele tempo Deus me usava mais. Puxa vida, como o Senhor falava comigo. Irmãos, o Senhor quer fazer coisas novas na sua vida. Para de ficar preso ao passado. Chega. Ok, tudo bem, o Senhor te usou lá, mas Ele quer te usar mais agora. Não fique preso ao passado, queridos. E assim muitas vezes acontece conosco. Coisas maravilhosas o Senhor fez. Mas nós precisamos entender que olhar para trás é ver de fato o que Deus pode fazer, é ter a certeza de que Ele fez lá e Ele vai fazer agora e Ele vai continuar fazendo. Nós não podemos ficar lá preso, precisamos avançar, precisamos entender que há sempre coisas novas do Senhor para nós. O que já foi, queridos, já foi. Foi bom, foi maravilhoso. Eu tenho muitas experiências maravilhosas que eu tenho do meu passado, mas já foi, eu não posso ficar agarrado naquilo. Eu preciso buscar novidade de vida. Eu preciso buscar coisas novas do Senhor, experiências novas. A caminhada com Deus, queridos, é uma caminhada de coisas novas, de experiências. Então a grande pergunta é: o que é que tem te prendido de caminhar nessas coisas novas do Senhor? O que é que tem impedido você de viver o sobrenatural do Senhor? Será que você está preso lá a um saudosismo vazio, como eles estavam? Lembrando somente daquilo que o Senhor fez. Lá atrás, o Senhor fez, mas está lá atrás. Não, o Senhor é o mesmo hoje, Ele continua fazendo. E Ele quer fazer na minha e na sua vida. Chega de ficar agarrado ao passado, queridos. Precisamos avançar. O Senhor tem coisas novas para o Senhor. O que passou já foi. Não podemos voltar atrás, mas o que nós podemos fazer é nos humilhar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero experimentar coisas novas. Eu quero coisas novas. É olhar para o passado e aprender com os nossos erros e dizer: Senhor, eu quero fazer diferente. Não ficar lá. As coisas que aconteceram eram apenas prelúdios daquilo que o Senhor quer fazer. Aquilo que o Senhor já fez na sua vida, meu irmão e minha irmã, era só um prelúdio daquilo que o Senhor tem ainda de especial para fazer na sua vida. Era só para você entender de que Ele fez, Ele faz, Ele vai continuar fazendo.
A garantia do Senhor para mim e para a sua vida é de que Ele fará uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova, verso 19. Chega de se lamentar por acontecimentos passados. Busque viver o novo do Senhor para a sua vida. Ele tem novidade para você. E talvez você esteja aqui nessa noite, passando por um momento de dificuldade, e você está dizendo assim: eu não consigo ver coisas novas. Eu não consigo imaginar que o Senhor de fato tem algo novo para mim. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Essas palavras de que Deus teria algo novo para o seu povo, era em meio ao cativeiro que haveria de acontecer. É interessante que muitas vezes, para que o algo novo venha para mim, para a sua vida, nós iremos precisar passar por momentos de dificuldade. É inacreditável como nos momentos de dificuldade, querido, nós nos aproximamos mais do Senhor. Eu não sei se você é assim, mas eu sou. Acontece alguma prova, você não acordava de madrugada, agora você acorda. Você vem para as orações aqui na igreja, né, pastor? Começa a vir para interceder, vem ajudar aqui, você busca. E eles iriam passar por esse momento de aflição, queridos. Escravidão novamente. Jugo. Mas o Senhor dizia para eles: eu tenho coisas novas para você. E se você está passando por um momento de aflição, o Senhor manda eu dizer para você nessa noite: tem coisas novas para você. Tem coisas novas para você. Por isso nós podemos ter essa certeza, porque se Ele fez, Ele vai fazer e vai continuar fazendo. Essa é a nossa garantia, queridos, de que se Ele fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Eu posso fazer uma promessa para você, me esquecer, não cumprir, mas se o Senhor prometeu, Ele não é igual ao Felipe. Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir cada uma das promessas que Ele fez para você. Se humilhe diante do Senhor. Busque com fé, com convicção, queridos. Hebreus capítulo 11, lá no verso 6, vai dizer que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Para você se aproximar dEle, você precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que buscam Ele. Então busca o Senhor e se humilhe, porque Ele tem coisas novas para você. Ele tem novidade de vida. A segunda coisa que eu aprendo, queridos, ainda no verso 19, é que Deus não está limitado à nossa imaginação. No verso 19 diz que: eis que faço uma coisa nova. Israel recebeu uma promessa maravilhosa do Senhor. Puxa vida, o Senhor vai fazer uma coisa nova na minha vida. E as imaginações deles talvez foram a 1000. Porque eu não sei se você é assim, mas se o Senhor promete alguma coisa para mim, eu já começo a imaginar. Como será que vai ser, Senhor? Será que vai ser assim? E aí eu já imagino, sabe? Eu não sei se você é assim, mas eu meditando sobre essa palavra, eu estava conversando com a minha esposa, e eu perguntei para ela: amor, como que você imagina que vai ser a casa que Deus vai dar para a gente? Aí ela: eu imagino assim, uma cor assim, mostrou a cor para mim azul, eu imagino as janelas brancas. Nós vamos imaginando, queridos. Não é diferente, eu tenho certeza que você é assim também. E foi assim, talvez, quando eles receberam aquela promessa, eles ficaram imaginando: poxa, será que Deus vai mandar 10 pragas de novo? Será que vai ser assim, assado? E nós queremos limitar Deus. Será que Deus vai salvar meu filho e o meu filho vai virar um pastor? Será que eu vou casar e vai ter... Sabe, a gente começa a criar expectativas. Nós ficamos imaginando como que vai ser o cumprimento das promessas de Deus. Mas, queridos, nós precisamos entender que o Senhor não está limitado às nossas imaginações. Nós não podemos prever algumas coisas, porém essas previsões que a gente tem, essas imaginações, elas não podem querer colocar Deus e dizer vai ser assim, vai ser assado. A nossa caminhada com Deus, querido, Ele faz coisas que nós não imaginamos. São coisas além do que nós imaginamos. Nós podemos ir até aqui, mas o Senhor tem muito mais para nós. Nós não podemos achar que Deus está limitado às nossas imaginações. Deus não é limitado, queridos. Deus, Ele sempre nos surpreende. E quando Ele diz que tem novidades, é algo que você nem imagina. Eu posso dizer isso para você porque eu vivi isso, queridos. Eu me lembro que, logo quando eu casei, minha esposa ficou grávida muito rápido. Era desejo nosso. Teve gente até que fez conta para saber se eu não tinha casado grávida. Não casou. Mas era um desejo que nós tivéssemos filho logo. A gente sempre conversava muito sobre isso. E eu pagava aluguel, ganhava pouco, pagava aluguel, mas minha esposa trabalhava, ajudava.
Só que, queridos, minha esposa foi mandada embora, trabalhava com a mãe dela, abriu falência. Muitos de vocês já ouviram falando isso, mas vai ouvir de novo. Quem não ouviu, a irmã veio lá da Venezuela e vai ouvir. E eu passando uma dificuldade financeira, irmã, terrível, porque ela foi mandada embora, ela trabalhava com a mãe dela. A mãe dela faliu, foi mandada embora com a mão na frente e outra atrás. E um dia eu chorando, eu falei, Senhor, me abençoa, Deus. E o Senhor usou uma mulher e falou, eu vou te abençoar. E falou assim, vai ser financeiramente. Glória. Já fiquei imaginando, irmã. Nossa, quanto que vai ser? Será que vai ser R$1.000 a mais, Senhor? 2.000? E aí, de repente, eis que surge uma vaga de emprego lá onde eu estava, uma oportunidade para ganhar. Na época era R$1.500 a mais. E eu já estava dando glória. Senhor, eis que o Senhor já preparou. Teu servo está aqui, estou pronto para receber. Ô, glória. Irmãos, fui fazer o teste. Tinha que fazer um teste interno. Adivinha, não passei. Aí é onde entram as limitações que nós queremos pôr em Deus. Porque na minha concepção, falei, tá vendo, eu frustrei o plano de Deus na minha vida. A vaga estava aí, a oportunidade estava aqui, Senhor, mas eu não passei. Falei, e agora? Já foi, perdi a bênção. Olha eu querendo limitar o agir de Deus. Irmãos, o que eu nem imaginava o Senhor fez. O meu cunhado, ele tinha sido mandado embora de uma empresa, aí ele começou a mandar os currículos, ele foi chamado para uma empresa boa, e ele ficou literalmente 19 dias nessa empresa. 19 dias, irmãos. No 19º dia ele chegou, olha, estou saindo embora, surgiu outra oportunidade, mas eu tenho um currículo aqui para indicar. Sidneia trabalhou já, ou trabalha ainda na área de RH, ela sabe como que é a tristeza para contratar alguém, irmãos. Aí o cara fica 19 dias e ainda quer indicar uma pessoa. Irmãos, faz 7 anos que eu estou lá. Não era 1.500 a mais, era além do que eu imaginava. Porque o Senhor, Ele não está ilimitado às nossas imaginações. Quando Ele diz que Ele vai fazer uma coisa nova, é algo que você nem imagina, é surpreendente. A nossa caminhada com o Senhor, queridos, ela é surpreendente. Ele é o Deus que nos surpreende. São coisas que a gente nem imagina. Até hoje, queridos, quando eu entro, agora nem tanto porque a gente não está indo mais presencial, é uma vez a cada 15 dias, mas quando a gente entrava, todas as vezes eu olhava diante daquela empresa, aquela grande empresa, eu falava, Senhor, obrigado. Porque de fato são coisas além do que a gente imagina. Não limite ao Senhor, não limite os planos do Senhor. Você não pode frustrar os planos do Senhor, porque a palavra de Deus diz que os planos dele não podem ser frustrados, queridos. Então, se ele fez uma promessa, ele vai mover os céus e a terra e ele vai colocar você no lugar que ele quer. Ele tem coisas novas. Em terceiro lugar, queridos, para a gente correr, esteja atento aos sinais que o Senhor está dando. No verso 19 ainda, na parte B, ele diz assim, agora mesmo ele está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Está preso ao passado, queridos, está limitando a sua imaginação, querendo limitar Deus a sua imaginação, nos impede de perceber, muitas vezes, os indicativos daquilo que o Senhor de fato vai fazer para a nossa vida. Nós não conseguimos compreender. As profecias, os livramentos, os sinais que Deus já havia feito com o povo de Israel, era aquilo que eles precisavam entender como garantia de que de fato algo novo ia acontecer na vida deles. O Senhor estava por meio de prelúdios, por meio de situações mostrando para eles, está gerando, está pronto para dar a luz, e vocês não estão percebendo. E muitas vezes somos assim, queridos. Nós estamos olhando as situações e às vezes nós não queremos perceber, essa é a verdade. Às vezes nós estamos desapercebidos mesmo. Mas às vezes, como não está acontecendo do jeito que a gente quer, a gente fala, não, isso aí não pode ser de Deus, não. Não, isso aí não. Acontece determinada situação e de fato você vai precisar passar por aquilo, porque é no meio da prova que o Senhor quer mostrar para você que Ele é Deus, que Ele quer fazer coisas novas, mas você olha os sinais e você fala, não, isso não. E muitas vezes, queridos, nós acabamos passando desapercebido aquilo que de fato Deus quer fazer para nós. Nós precisamos aprender a olhar para as circunstâncias e olhar e falar, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar? Deixar de ficar desapercebido
e de fato olhar para aquilo que o Senhor está fazendo, e já com esperança, imaginar e dizer, está chegando, está dando a luz. Mas que nessa noite você e eu possam estar atentos aos sinais daquilo que o Senhor quer fazer para nós. Que nós possamos sair daqui, queridos, sensíveis à voz do Espírito, sensíveis àquilo que o Senhor de fato quer fazer na minha e na sua vida. Porque muitas vezes, queridos, aquilo que a gente quer não é aquilo que o Senhor quer para nós. Nós queremos um caminho fácil, mas o Senhor quer o caminho difícil para nós. Às vezes o Senhor quer o caminho do vale de sombra e de morte, mas a garantia é que você vai chegar do outro lado. O Senhor não falou se no meio do caminho ia ter tempestade ou não. Ele falou, entra no barco, eu estou com você, eu prometo, você vai chegar do outro lado. Essa é a promessa do Senhor para mim e para você. Mas às vezes a gente fica desapercebido. Mas que o Senhor coloque esse entendimento em você essa noite, para que você esteja atento ao que o Senhor quer fazer na sua vida. O algo novo do Senhor. E por último, queridos, para a gente concluir, versos 20 ao 21. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei água no deserto, rio no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, a esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Aqui Deus deixa claro para o povo de Israel qual era o propósito das coisas novas. Assim como Deus tinha o propósito de glorificar o nome dele, libertando eles lá do Egito, das garras de escravidão. O Senhor tinha o propósito de glorificar o seu nome. Agora o Senhor também teria o propósito de glorificar o nome dele novamente, através do cativeiro babilônico. Assim também, queridos, é na minha e na sua vida. Ao fato de Deus permitir que nós experimentemos coisas novas, só tem um propósito final. Não é fazer com que você seja exaltado, não é fazer com que você, como muitos cantam aquela música, agora você vai estar no palco, as pessoas estão na... Não! O propósito final do Senhor ter novidades para você é que Ele glorifique o próprio nome dEle, queridos. Esse é o propósito. É para que as pessoas, assim como aconteceu lá quando Deus livrou eles do Egito, e a Bíblia diz que quando eles se aproximaram, atravessaram o Jordão, e aí eles começaram a sondar a terra de Jericó, a Bíblia diz que os reis, os seus corações tremeram, porque eles ouviram falar daquilo que o Senhor havia feito na vida deles. Entende? O que o Senhor vai fazer na sua vida, queridos, é para que as pessoas olhem e glorifiquem uma única pessoa, o nome dEle. É para a glória dEle, queridos. O Senhor não quer lhe dar coisas novas para que estas coisas tenham um fim em você mesmo. Mas o Senhor quer te dar coisas novas para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Para que as pessoas possam olhar e falar, meu Deus, que Deus é esse? Aquela pessoa, fulano, ciclano, como pode isso? Só tem uma pessoa que pode fazer isso, e esse é o nosso Senhor. Só Ele pode fazer coisas novas, coisas que a gente não imagina, queridos. O interessante é que Deus diz que até mesmo os animais do campo ia glorificar, ia honrar o Senhor por causa daquilo que Deus ia fazer na vida de Israel. Eles iam glorificar também a Deus. Deus transforma o cenário, queridos, da nossa vida, a fim de que Ele seja glorificado, e todas à sua volta olha e diga, meu Deus, o que foi que aconteceu com essa pessoa? Era um traficante, agora é um pastor para a glória de Deus. Era uma prostituta, agora é missionária. Não tinha nada, agora virou um grande empresário. Tudo isso para a glória de Deus. Irmãos, o Senhor não divide a glória dEle com ninguém. Se Ele vai te dar coisas novas, é para a glória dEle. Ele vai mostrar através da sua vida que somente Ele é Deus de coisas novas. É Deus de novidade. Talvez você até agora não tenha vivido o novo do Senhor, mas é noite de você crer, de você se humilhar, de se colocar na presença do Senhor, abandonar, queridos, aquilo que ficou para trás, não limitar o Senhor a sua imaginação, estar atento aos sinais, porque você vai viver o sobrenatural de Deus ainda esse ano. Eu creio, queridos.
Eu creio que o mesmo Deus que operou milagres e maravilhas, e Ele trouxe de volta aquele povo do cativeiro babilônico, como Ele prometeu, é o mesmo Deus que opera maravilhas hoje. É o mesmo Deus que nos sustenta, queridos. O fato de nós estarmos aqui, há 2 anos e pouco aí de pandemia, irmãos, estamos aqui. Olha os sinais, Deus está mostrando para você que Ele tem cuidado de você. Ele tem zelo pela sua vida. Quantas dificuldades nós passamos, mas o Senhor proveu cada uma delas. Por isso, entenda que ao viver esse algo novo do Senhor, somente Ele deve ser glorificado. A glória é toda dele. Não é na força do nosso braço, não é no nosso muito saber, mas é pela glória dele, é na força dele. Amém?